Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre hipnose condicionativa. É um tema também que a gente adora falar. Estou aqui fixando o tema, né? Deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer. Para que todo mundo que entrar já saiba qual é o tema, o pessoal não precisa ficar confuso sobre o que a gente está falando. E já, eu tô vendo aqui que o Renê já entrou pelo canal dele, que é o Hipnose para Todos. Tô aqui recebendo uma assessoria para fixar o comentário. Deu certo. Maravilha. Já podemos começar. Eu tô vendo um monte de gente boa aí. Renê, entra aqui pra gente conversar. Tô vendo aqui os clientes e o pessoal lindo. Oi, Joelma, maravilhosa. Deixa eu ver aqui como é que eu chamo Renê. Ele tá no canal do Hipnose para Todos. Tô vendo aqui, ó. Achou ele? Aqui. Adicionar, deu certo? Adriano, tudo bem? Gente, só gente linda aqui. Liz, maravilhosa. Então, assim, pessoas que já experienciaram. Oi, Renê, boa noite, Oh, bem-vindo. agora conseguimos, tamo aí. Bem-vindo, o pessoal já me conhece, meu nome é Daniele Rosas, trabalho com hipnoterapia condicionativa, trabalho com outras técnicas também. E vou deixar o Renê se apresentar. Renê, onde você está, há quanto tempo você trabalha, qual que é a tua formação, que é algo bem legal que vem colaborar, né? O espaço é todo seu. Então, boa noite a todos. Obrigado por estar aí participando também, né? Pacientes. Oi, Lari, tudo bom? Enfim, meu nome é Renê Scaraboto, sou hipnoterapeuta, né? Condicionativo, muito bem explicado, porque é a única técnica que eu utilizo. Tenho um consultório aqui em Curitiba, né, Paraná. Então, estamos aqui atendendo o povo há mais ou menos uns 6 anos já, né? A minha formação inicial, eu sou biólogo, né, na graduação e a especialização em hipnose condicionativa, né? A minha especialização, mesmo que eu gosto de trabalhar na hipnose condicionativa, é ansiedade, porque eu sou um ex-ansioso tratado de hipnose condicionativa, então, né, é uma coisa que eu sei bem como passa, né, quem tem isso. Então, é onde eu gosto de trabalhar. Mas, enfim, a gente pega qualquer caso aí para poder atender. Aqui também a gente atende, né, na Clínica Hipnose para Todos. Nós somos em 3 hipnoterapeutas condicionativos aqui, né? Eu, o Valério e a Valéria Mazeto, né? Então a gente faz o trio aqui para poder atender o povo aqui em Curitiba e região. Exatamente, bem-vindo. Então, assim, gente, tem muita experiência aí. Esse convite, né, veio das nossas atualizações e que eu falei, nossa, é muito caso legal, é muita experiência. Né? Ainda mais, assim, principalmente quando a gente também recebeu um tratamento, a gente sempre pode trazer uma contribuição. E essa energia desse movimento de transformar é muito gostoso, principalmente nessa vibe que a gente tá agora. Então, é gostoso a gente falar de coisa que muda, né? Tá o pessoal ali, que são as minhas clientes do salão, que também trabalha com autoestima, que delícia. Minha mãe, o Adriano, que é terapeuta, Renê, também Outra condicionativo, trabalha ideia, com a gente. Então, assim, a gente pode aqui trocar experiência e o objetivo hoje são as dúvidas e curiosidades, né? Principalmente para as pessoas que chegam, assim, querendo saber o que é, qual é o potencial. E muitas vezes os próprios clientes que já são clientes, que estão aqui escutando, de repente pensam, nossa, eu posso ainda trabalhar isso, eu posso indicar isso para alguém da minha família. Olha que delícia, né? E a gente também, quando a gente vai conversando, porque a gente vai tendo insights, né, Renê? De Uhum. como a gente pode ir nos trabalhando. A condicionativa é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas quando a gente conversa, a gente tem essa troca de experiência, isso já enriquece a gente. Né? Até para a gente também ter força para saber que existem alternativas e que a gente pode mudar. Enfim, então, hoje eu atuo aqui em Ponta Grossa, que é pertinho, né, de Curitiba. Do lado. E metade do tempo que você atua, mas assim, sou apaixonada pela hipnose condicionativa, né? Tô vendo mais um cliente lindo que entrou ali. E hoje nós vamos falar algumas dúvidas e curiosidades. E o pessoal também pode mandar, né? Então, assim, Renê, você que tem toda a experiência e tem toda essa parte da biologia, olha que delícia, né? Porque a gente fala sobre essa conexão
né, da mente com a fisiologia, né? E é essa grande mágica, sabe, da hipnose condicionativa, porque, por exemplo, para a gente começar, eu vou contar sobre o caso de uma mulher que me ligou e falou assim, viu, eu quero saber, porque eu quero fazer hipnose. Eu comecei a explicar, ela falou assim, como é que pode ser tão simples? A gente tem um problema tão grave, e você vai falar umas coisas, e isso vai mudar tudo assim tão rápido. Não acredito nisso. Uma coisa que eu sempre falo, Isso se é você está verdade. fazendo muita força para ser feliz, é porque você está no caminho errado. A vida é simples, ela não é para... Exatamente. E é engraçado que você vê que é uma crença, né? Que a pessoa, assim, acha que tem que ser difícil, que tem que ser demorado. Então, gente, esse vídeo é para quem gosta do que a gente pode acessar com facilidade, de que a gente pode ser feliz com leveza, né? De que a gente pode tornar a nossa vida muito melhor e que a gente pode se apossar e tomar... tá aproveitando das melhores coisas da vida de uma maneira muito mais tranquila, não é verdade? Então, assim, Renê, no seu ponto de vista, na sua experiência, como que você define, né, isso que a gente faz, que é a condicionativa? Bom, eu sempre falo, né, que a gente, acima da hipnose condicionativa, nós somos hipnoterapeutas holísticos, né? Nós somos terapeutas holísticos, ou seja, vamos trabalhar o holos. É aí que entra a magia do negócio, né? Nós vamos tratar, né, sempre as três partes do ser humano, diferente da medicina tradicional que vai trabalhar fatiado, né? Então eu falo assim, a pessoa vai lá, tem um problema no pé, ela vai tratar só no pé. Se tiver uma problema na cabeça, você tem que ir no outro médico. Aqui não, né? A gente consegue tratar o todo. E por isso a magia dá algo acontecer tão rápido, né? Então a gente tratando a parte física, a parte mental, né? Normalmente é a parte mental, né, que vem, que o pessoal coloca a gente como um substituto do psicólogo, né? Então vem muitas questões aí psicológicas, traumas e tudo mais. Mas a física também, né? Eu tenho muitas doenças que vêm aí, somatizações, que são tiradas assim em uma, duas sessões, a pessoa não tem mais. E o que eu falo também é a parte espiritual, só que não necessariamente vinculada a uma religião. Eu falo que nessa região aqui do nosso ser é onde a gente fala das emoções, né? É a tristeza, é o amor, saudade, medo. É aqui que a gente trabalha também, né? Então, eu acho que a hipnose condicionativa é uma ferramenta maravilhosa porque acessa o nosso inconsciente para acessar esses desequilíbrios que estão nessa parte onde a gente não domina muito, né? Eu falo sempre para os meus pacientes que nós somos analfabetos funcionais e inconscientes, né? Porque a gente passa a vida inteira trabalhando esse cara aqui, né? É escola, é faculdade, especialização, um monte de coisa, e o inconsciente a gente deixa para a vida levar, para ela se criar sozinha, né? E daí vem a ferramenta da hipnose condicionativa maravilhosa, que é para nos aportar, né, para a gente poder pelo menos guiar os pacientes e até mesmo tratar, né? Às vezes a pessoa fala assim, não quero nem muito saber como é que funciona lá dentro. Não tem problema. A gente trata você e você vai conseguir viver uma vida bem mais desbloqueada, né? E a magia, né, que acontece, que as pessoas falam, é uma mágica? Nada, é pura ciência mesmo, onde a gente vai acessar o inconsciente do paciente e lá fazer todos os processos. Eu falo que basicamente, né, resumidamente, bem de maneira ampla, a hipnose condicionativa trabalha com duas grandes ferramentas, né? De condicionamento e recondicionamento mental e limpeza e higienização de inconsciente, né? O resto é tudo que nós, terapeutas, vamos usar ali para deixar a sessão cada vez mais específica ali para a queixa. Mas recondicionando, né, informações na mente, eu sempre falo, recondicionar. Dou um exemplozinho ali, né? Bateu o carro. Ou seja, eu tenho que recondicionar a condição de carro, de dirigir, novamente com prazer e alegria, né? Ou segurança e tal. Ou condicionar coisas novas. Estou com um emprego novo. E aí, como é que faz? Vamos lá, a gente condiciona novas situações, a nova empresa, na hora que entrar, vai se sentir motivado, vai dar boa, você vai conseguir. E aí a gente entra lá. E a higienização, né? Eu falo sempre, poxa vida, pessoal, os problemas nossos não vêm do que você fez ontem, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, né? A gente trata a concepção, ou seja, vem lá do início da sua vida, na gestação, coisas que você muitas vezes nem lembra, né? Então, a higienização do inconsciente é essencial e a ferramenta que realmente vai dar muito trabalho, né, para a gente fazer, mas que é gostoso, o resultado é gigantesco, né? Porque muitas vezes vem a pessoa e com 70 anos a gente tem que limpar ano a ano, fazer a higienização de todo mundo ali, mas
o objetivo realmente, acho que da hipnose condicionativa é fazer com essas ferramentas que a gente tem, trabalhar dessa forma, né? Isso é fantástico. Exatamente. Essa que é quando a gente usa assim, a magia, porque o resultado é muito rápido, né? Porque a gente vai lá na central de comando, né? Que é principalmente nosso inconsciente. Nós, seres humanos, nós vivemos através de programações, né? Por isso, a hipnose condicionativa chama condicionativa, porque a gente vai também trabalhar condicionamentos. O que são os condicionamentos? São os programas, gente. São as formas que a gente foi adotando de viver a nossa vida. Tudo aquilo que a gente absorveu, a gente aprendeu, isso vira um filtro, né? Como se fosse uma tela com a qual a gente vê o mundo. E a cada experiência a gente foi linkando emoções. E algumas foram sendo reforçadas, ou algumas foram tão fortes que cada vez que a gente acessa um gatilho, né? Por exemplo, aquilo me leva a uma coisa do passado, que eu possa ter tido 3 anos, mas hoje eu tenho 40 e eu tenho uma limitação, porque existe uma ligação associativa que me leva em algo lá de trás, né? No inconsciente não tem esse tempo, né? É tudo misturado. Não importa se a situação, nem tudo é... Às vezes a pessoa acha que trauma é só um abuso, um acidente, uma morte. Não, às vezes é algo que é muito marcante para a pessoa, muito significativo, né? E nem sempre é algo real, muitas vezes é algo que a pessoa interpretou de uma maneira, né? Criança, não tinha assim noção ainda. E isso trouxe, por exemplo, a gente teve um cliente que, quando ele era criança, ele escutou bomba no aniversário e ele era muito pequenininho, ele assustou. Então, ele chegou na clínica com 33 anos, não conseguia participar de uma festa, Natal, Ano Novo, ficava trancado em casa, desesperado. Ou seja, ele linkava aquela emoção de criança. E é engraçado porque às vezes isso passa algum tempo até chegar, né? Até parece que dá o gatilho e aquilo começar a acontecer. Então, assim, a gente vai lá na raiz, no inconsciente, que sozinha a pessoa tem essa dificuldade de acessar, porque a gente tem algumas barreiras que nos protegem. Então, a condicionativa, a gente tem algumas ferramentas de relaxamento, e isso é da condicionativa, né? Existem outras técnicas de hipnose que trabalham outras maneiras, né? Que vão trabalhar outros tipos de indução de transe e tal, porque às vezes tem pessoas que falam assim, viu? Mas vai ter o pêndulo? Mas vai ter alguma coisa mágica, assim? Eu acho que não vou conseguir. Vai ter alguma coisa mirabolante? Ouvi uma coisa no filme, né? E na condicionativa não é assim. Por quê? Se a gente tiver que fazer um teste de sugestão, nada contra quem faz, né? Mas, por exemplo, uma das minhas escolhas pela condicionativa é que eu não preciso de fazer o teste de sugestão, porque depende apenas do cliente querer, né? Porque se eu tivesse que fazer o teste, eu teria que atender a pessoa e falar, viu, você não passou no teste, infelizmente não vou poder te ajudar. Seria muito frustrante para mim. Frustrante para qualquer terapeuta, né? E mais ainda para a pessoa, né? Eu falo Sim, daí... A gente, né, basicamente, nós temos aí as 3 grandes vertentes de hipnose no mundo, né? Então, para quem não sabe ali, né? Basicamente, é a hipnose clássica. Aqui daí a gente vê reloginho. Então, Franz Mesmer trabalhava com essa linha nos dedinhos ali e tal. Aí vamos para a hipnose ericksoniana, né? Onde é a hipnose de sugestão, onde a gente vê também na clínica, normalmente vinculado a questões de dor e tudo mais em pacientes e tal. E que daí tem os testes de sugestão, que é essa que a Dani está falando, né? E a condicionativa. A ericksoniana também é utilizada para o palco. É aquela que gruda o dedo, aquela que gruda na cadeira, tal, que o pessoal se diverte. Tudo bem. E a condicionativa? A condicionativa, a ferramenta dela é exclusiva para tratamento, né? Eu sempre falo que eu não consigo mostrar... dá um exemplo aí de como é que funciona a condicionativa. Foi engraçado. Você vai lá na farmácia e compra um remédio para dor de cabeça para ver se o remédio é bom para dor de cabeça sem ter dor de cabeça? Não tem como mostrar isso, né? Então, eu falo que a condicionativa, como ela é exclusiva para tratamento, todas as nossas ferramentas são específicas para isso, né? Então, a gente fica bem fechado nessa questão mesmo. Então, por isso que, inclusive, para quem... tá vendo que tem algum pessoal que me segue também, que são hipnotistas, né? Que às vezes vêm de outras linhas. Volta e meia, eu entro em grupos e começam quando vê, a discussão foi por uma linha hipnose, cura ou não cura? Eu falo, ei, gente,
É que nem você, novamente, entra na farmácia e fala, os remédios daqui curam ou não curam? Tem remédio que é para curar e tem remédio que é para tratar. Então, a hipnose também, ela vem com essas linhas, né? E dentro da própria hipnose de sugestão, as outras linhas, elas têm várias variáveis que trabalham de várias formas diferentes. Então, assim, tem realmente hipnoses que são feitas como foram criadas para ser coadjuvantes, principalmente a psicólogos, né? Então, vão trabalhar de maneira coadjuvante a uma psicanálise, outra ferramenta. A condicionativa, não, né? A condicionativa cura. Pode parecer, né, mentira, o que for, mas ela cura mesmo, né? Como eu falo, né? Querendo, são 6 anos trabalhando com isso. Eu já tive muitas coisas que aconteceram passar desses anos aí, inclusive com câncer, né? Eu tenho pacientes que eu trato o câncer, né? Ah, quer fazer então tratamento com químico tradicional e ficar fazendo junto? Tudo bem, fazemos, não tem problema nenhum. Aí vai lá, toma quimioterapia, não perde um fio de cabelo, né? A pessoa fica forte, fica tranquila. Mas também tem pacientes que falam, não, eu quero nessa linha alternativa. Ótimo, não tem problema. É nódulo que some, tumor que nunca mais aparece. Vai embora, né? Tudo porque eu sempre falo, gente do céu, você se fez a partir de meia célula do teu pai e meia célula da tua mãe. E você desenvolveu todo o seu corpo. Toda a complexidade de corpo, cabelo, tudo a partir de meia célula de cada um, né? E você começou esse desenvolvimento antes mesmo de se conectar com a tua mãe no aparelho do útero. Ou seja, sozinho você faz isso. Não tem Cristo que olhe para mim e fale para mim que nosso próprio corpo não é autossustentável. A gente não consegue encontrar dentro de nós mesmos as nossas curas, né? Então, por isso que eu abraço a hipnose condicionativa como uma forma, por causa que eu realmente acredito nisso. Trabalhando inconsciente, a gente acessa Eu falo que bom, a condicionativa veio mesmo, né, da linguagem aí de computador, né? É acessar BIOS, né? É fazer a formatação lá dentro, né? E instalar um programa novo por cima. Eu até uso isso, assim, porque a gente trabalha os programas e como que a gente faz isso, né? E é até engraçado, para quem às vezes não tem contato, ou às vezes quem fala assim, viu, a gente tem uma ficha, né? Ou a gente precisa ter uma conversa com o cliente para entender quais são os gatilhos, que é o que é preciso, onde eu tô, eu saber o que eu tenho, assim, o que eu tô sentindo que me incomoda, querer mudar e onde eu quero chegar. Então a gente faz esse direcionamento. É isso que a gente precisa para fazer essa nova formatação. E no final a gente usa um paragrafão que é a compensação, né? Porque o inconsciente ele sempre quer um benefício, ele quer um ganho. Ele é aquela criancinha que a gente fala assim, eu falo na clínica, né? Ó, vai ali que eu te dou um doce no final. Então a gente precisa dar essa compensação, né? A recompensa e tal. Que normalmente a gente conversa e sempre traz para algo que seja mais saudável, né? Então a gente vai criando aquele loop de hábitos novos, né? De pensamento, comportamento, mobilidade, de acordo com a rotina do cliente. Tanto é que normalmente são sessões personalizadas, né? A gente até tem tem a sessão básica, a gente aprende no curso, que é maravilhosa. Mas cada um, né, mesmo no momento da limpeza, assim, que é a higiene mental, porque a gente limpa tanta coisa, né, limpa a casa, limpa o corpo, faz limpeza de pele, lava o cabelo, e a gente não foi aprendendo a fazer essa higienização do nosso sistema, né, a gente limpa a memória do celular, mas a gente não está limpando a nossa memória, organizando a nossa mente, né, então assim, a gente está com aquele monte de informação, gente, acumula, então muitas vezes as pessoas estão esquecidas, estão com dificuldade de fazer o que estabeleceu, né? E tem tanta coisa ali que pode estar acumulada, precisando liberar, e, gente, tanta coisa, né? Às vezes até ressentimento, ou às vezes o próprio sentimento de frustração lá de trás impede você de seguir em frente agora. Então, por mais que a gente foque, né, nessa questão da cura e do problema, a sessão é maravilhosa para quem queira estar bem. Eu falo que o seu Valério, que é o terapeuta que fala aqui com a gente, ele fala, a hipnose condicionativa só tem um perigo de ficar bom, né? Porque realmente tem gente que tem medo de ficar bom, né? Então, é exatamente isso. Gente, quem está nos ouvindo aqui, de repente, falando assim, pô, mais do mesmo, né? Já ouvi isso, que tem que higienizar, que tem que ter foco, que tem que olhar para frente, não sei o quê. Eu falo, gente, realmente,
A conversa só não vai mostrar para você o que é que a hipnose condicionativa vai dar. Tanto que eu falo aqui, né? Eu levo 2 horas para fazer uma sessão, eu levo bastante tempo. E daí eu fico lá conversando com o paciente fala assim, tá, né, e daí? Eu falei, realmente, o que você está ouvindo aqui não é nada de muito diferente, que você já não deve ter ouvido em algum outro lugar. A diferença é que depois de uma sessão de hipnose condicionativa, a sua mente vai se desbloquear para acessar tudo isso que você já viu, que você está bloqueado ali, de uma maneira completamente diferente. Né? Eu dou a minha própria experiência. Né? Eu falo que quando eu recebi a sessão para transtorno de ansiedade, né? A primeira vez que eu saí de uma sessão de hipnose condicionativa, a minha cabeça parecia um Tetris, assim, o negócio começava a construir, desconstruir informações, assim, eu parei no canto da cama, assim, e fiquei. Aí foi, inclusive, o seu Valério que me tratou, eu falei, tá tudo bem, René? Eu falei, então, a cabeça tá girando a mil, né? Então, gente, é isso que eu falo para vocês. É só fazendo mesmo. Eu sei que pode parecer meio merchan, né? Não, venha fazer. Mas, gente, não tem como explicar. Só, inclusive, os pacientes nossos que passaram aí, se quiserem digitar embaixo nos comentários, né? E corroborar com o que eu estou falando aqui, porque é verdade. Não tem. A gente Verdade. fala que é maravilhoso, mas só quando a gente passa por aquilo ali é que a gente consegue ver que realmente a cabeça muda de um jeito completamente diferente. É engraçado porque o próprio relaxamento, ele já é um treinamento pra gente ir desacelerando, né? Por mais que a gente, numa pessoa ansiosa, a gente já vá fazendo um pouquinho mais rápido, mas é um momento que você separou pra você, né? E às vezes essa sensação pós-sessão de que você não tá acostumado a viver sem o tumulto mental é até estranho. Eu tive uma cliente que falou, viu, tô com uma sensação muito estranha de paz interior com a qual eu não estou acostumada. Eu falei, não, se quiser a gente volta e desfaz isso daí. Eu falo que é um Ela estado falou, Bob não, Marley. eu tô me acostumando com isso ainda, mas eu vou acostumar. Então, assim, gente, e isso afeta demais a fisiologia, né? A gente hoje está acostumado a um excesso de estímulo, né? Ao mesmo tempo que você está assistindo televisão, seu celular está pitando, o filho está chorando, você está pensando no que você vai fazer mais tarde, às vezes a gente não está nem prestando atenção no momento agora. Então, assim, a nossa energia tá em mil coisas. E isso faz com que a gente não esteja fazendo o nosso melhor. E não é só em trabalho, às vezes é relacionamento. Às vezes é relacionamento com outros, às vezes é o seu relacionamento com você mesmo. Isso é até uma das coisas que eu gostaria muito que a gente falasse hoje sobre o que é possível trabalhar com hipnose continuativa e o que não é recomendável. Por quê? Eu vou só começar, Renê, e você manda bala. Bora, manda braço. Eu tenho pessoas que chegam assim, Dani, eu tenho ansiedade. Delícia. O Renê vai falar muito sobre isso daí. Eu tenho depressão. Que delícia tratar. Tô com um problema de foco. Eu tô com dificuldade de dormir. Bem tranquilo. Eu tenho uma dor crônica que é psicossomática e tal. Enfim. Assim como eu também tenho clientes que chegam, viu? Eu vim aqui, mas é o meu namorado que tem problema. É a minha mãe. Eu tenho como fazer uma hipnose, mas é a minha mãe que tem que mudar, né? É a minha namorada que tem que mudar. Gente, é aí que eu quero chegar, né? O tratamento é pra você. Se você tá com problema de relacionamento abusivo, aí a gente tem que tratar você. Você tá permitindo isso. Então, vamos trabalhar essa autoestima, vamos trabalhar quais são as crenças, valores e toda essa energia mental que estava alimentando isso, que estava te desvalorizando, né? Dentro das terapias, a gente sempre traz a responsabilidade para nós, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu posso melhorar a acessão dos meus melhores recursos interiores? Então é isso aí, Renê. Pode transcorrer sobre o que trabalhar, como trabalhar a ansiedade, Eu enfim. sempre falo que, na verdade, tudo que acontece na sua vida, a culpa é sua. Aí os É meus sua pacientes responsabilidade. já abrem o olho desse tamanho assim. Eu falo, gente, calma. Aqui no português não tem um meio termo, né? Culpa é muito pesado. Responsabilidade a galera leva nas coxas e tal, né? Então eu falo, eu bato e passo a mão, né? Mas é por que acontece isso? Eu falo, claro, a vida da pessoa tá toda ruim, aí ela fica chateada. Realmente. Agora pergunta lá para aquela pessoa que a vida dela tá maravilhosa, que ela tá ganhando dinheiro, que ela tá bem casada, que a família tá cheia de amor e carinho.
E daí você olha para ela e fala, tudo que tá, isso aí, né, que está acontecendo na sua vida, a culpa é tua. Você acha que ela vai chorar? Ela vai lá, vai bater no peito e fala assim, é minha mesmo, fui eu que fiz. Então você vê, é só uma mudança de visão. Então, continua sendo a responsabilidade nossa, né? Só que dói muito para a gente ouvir isso quando é um erro, alguma coisa, porque a gente está tão bloqueado que nós não conseguimos desbloquear isso. É o que eu acabei de falar ali. É muito bonito a gente falar isso e o paciente sair daqui sem fazer sessão. Falou, gente, você vai continuar pensando nessa roda ali de samsara ali, né? Vai continuar naquele processo, né? Então, é necessário, sim, você querer. Então, eu sempre falo que, né, são algumas pessoas que a gente não consegue tratar, né? São pessoas que não querem. Ah, vim porque fulano Bem falou. importante. Porra, assim, ela não tem, eu preciso que você faça. Ou que não tem sintoma nenhum. Ah, não, eu vim aqui só para ver, porque eu nunca fui hipnotizado na vida. Eu falei, gente, eu não estou aqui para fazer espetáculo, né? Eu estou aqui para fazer um tratamento. Então, né, eu não estou aqui para provar nada para ninguém, eu estou aqui para te ajudar a ser uma pessoa melhor, ou enfim, do que você deseja. Então, são essas duas pessoas que não encaixam aqui, a gente não consegue fazer. Né? E isso tem bastante, parece que é incrível, o pessoal quer realmente fazer para saber como é que é, não sei o quê. Gente, não tem nada de diferente, é um relaxamento básico, sabe? A gente vai relaxar e a gente vai conversar com vocês através do texto ali da sessão, né? Os tratamentos são N. Eu adoro tratar a ansiedade, claro, porque eu vejo que nela, principalmente para meus pacientes, vão ter muitos resultados depois de muitos anos. Eu tenho pacientes de 50, 60, 70 anos que falam, René, eu estou com um problema na minha vida pessoal, relacionamento, eu estou com um problema profissional, estou com um problema, eu comigo mesmo, meu corpo está dando problema, estou com problema de tireoide, estou com problema... Aí eu falo assim, tá, legal, bom saber disso aqui. Só que se eu falar para você que isso aqui é tudo sintoma, e é o que eu falo para eles, isso aqui é sintomático. Você tem transtorno de ansiedade. Tem muitos que olham para mim e falam assim, será, René? Eu falo, claro que tem. Porque o que acontece? Eu vou pegar o que normalmente as outras áreas não podem fazer, né? A psicologia, a psiquiatria. René, você não gosta delas? Não tem nada contra. Funciona que é uma maravilha. Só que cada um no seu quadrado, né? Então, o que acontece? Essas técnicas vão tratar os sintomas. A gente vai tratar a causa. Então, eu falo que eu viro isso aqui e vou direto na causa. Normalmente é uma ou duas coisas só e acabou. Eu adoro, como eu falei, tratar transtorno de ansiedade porque vem da gestação, gente. Todo mundo que resolve transtorno de ansiedade, a mãe passou isso para você. Não vai lá bater na mãe, não. Precisa que não é a culpa dela. Mas é uma situação em que o que acontece? É muito longe. Então, assim, se você já nasceu dessa forma, gente, tem um monte de coisinhas que vão gerar o processo na sequência, né? Então, mas, muito bem, claro, a ansiedade é o que eu gosto de falar. Se me deixar aqui, eu falo por horas, né? Mas tem mais coisas? Tem. Tá? Eu trato questões de relacionamento, até legal a Dani ter falado nisso, né? A culpa é do outro. Familiar, questões familiares. Porque meu filho está com problema. Falei, então venha você, mãe, se tratar, para você poder conseguir fazer isso com o seu filho. Porque daí ele vai fazer o quê? Ela vai educar ele, forçar? Eu falo, não, gente. A gente melhora o nosso meio através do exemplo. Eu sempre dou exemplo de uma criança, né? Se você tiver uma criancinha pro lado ali, tá todo mundo se policiando para não falar palavrão, né? Putz, você dá uma quina da cama ali, pum, solta o palavrão. A criança vai lá e já absorve. Puxa vida, aí 2 meses para você tentar fazer entender que aquilo é errado para não repetir. Por quê? Por mais que você fale que não é, ela aprendeu pelo exemplo. A criança é só um exemplo, a gente faz isso direto. Né? Tanto que a gente fala assim, não entendi, mas na prática eu entendo. Na hora que na prática fica mais fácil. Realmente, porque a gente aprende pelo exemplo. Então, se eu quero melhorar as condições da minha família, do meu trabalho e tudo mais, eu uso sempre uma frase que é maravilhosa, que Mahatma Gandhi, um cara que eu adoro, usava. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, você tem que mudar. E a partir do momento que você muda, você vai, através do exemplo, né, mudar as outras pessoas. Né? E outras frasezinhas populares que a gente vê, né? Quando um não quer, 2 não brigam. A gente tem que ter esse processo. Então, por isso que eu falo que é maravilhoso quando a pessoa vem se tratar, eu falo, é você. Né? A gente vai tratar
a sua mente, a sua condição, para que você possa espalhar isso o resto das pessoas que estão com você. E é maravilhoso, gente. É mais do que... As pessoas muitas vezes vêm aqui, eu quero tratar eu. Tudo bem. Ela sai, volta uma semana, 15 dias, um mês depois, falando assim, meu Deus, lá em casa tá mais tranquilo. Meu marido tá mais tranquilo, minha esposa tá mais carinhosa. Nossa, meus filhos estão todos calmos. Eu falo, mas é engraçado, quem está fazendo terapia, você ou eles? Então, quem é que mudou? Né? Então, ela mudou, aquela pessoa mudou. E a partir que ela muda, ela faz uma mudança no interior dela que vai espalhando para fora. Né? Eu falo que a gente só tem janelinhas bem pequenas para mostrar o que está aqui dentro. Né? Então, a gente fala assim, nossa, você está tão feliz. Assim, se você está vendo aí de fora, é porque você não está vendo aqui de dentro. Né? Aqui de dentro está uma explosão maravilhosa. Então, essa explosão que a gente sente depois de fazer a sessão e acaba passando para as outras pessoas também. Então, eu falo que eu não faço terapia de casal, porque eu falo assim, para quê? Se eu tratar um ou o outro, ou os dois, que é maravilhoso, mas separadamente, eles vão fazer com que o ambiente onde eles estão, independente se é com filhos, se é entre eles, se é com familiares um do outro, vai melhorar. Né? Então, é muito mais profundo do que simplesmente um probleminha que a gente tem aqui, né? E, enfim, um monte de mais outras coisas. Eu falo, o transtorno de ansiedade, por exemplo, causa muito problema físico, né? Dor torcicólogo. Eu tinha uma paciente que com 20 e poucos anos, 21, tinha torcicólogo, como é que é o nome? Eu não lembro o nome. É crônico, nasceu com aquilo. Né? Então, desde bebezinha, ela tomava um medicamento para poder passar a dor de cabeça dela. Renê, vamos fazer sessão? Vamos. Fiz uma sessão. Em uma sessão, saiu mais calma, mais tranquila. Estava sentada em cima da ansiedade, claro. E, muito bem. Depois voltei 15 dias depois para fazer a segunda sessão. Como é que tá? Então, para mim é como se não tivesse dor. Eu falei, tá, mas quantos por cento dessa dor sumiu? 80% da dor eu não sinto mais. Eu falei, não, 20, tá vivendo com 20 ainda. Para mim é muito. Vamos sumir isso daí. Em 2 sessões, simplesmente, a gente terminou com uma coisa que era crônico. Eu sempre falo, gente, eu lido todos os dias aqui, né? Pacientes entram e saem daqui, eu trato o chamado impossível. Eu trato coisas que médico falou que não tem cura, eu trato coisas que a pessoa falou assim, eu já fui em médico, benzedeira, um monte de coisa e não tem. Eu vou lá e, através da hipnose continuativa, a pessoa simplesmente se livra daquilo. Né? Então, claro que, como o Dani falou, a gente sabe que a ferramenta é maravilhosa, mas ver esses resultados dos nossos pacientes é muito gratificante. E às vezes a gente fica até assustado, animado de ver aquilo, né? Falando, meu Deus do céu, eu sei que a ferramenta faz isso, mas na minha cara, assim... Então, eu me impressiono, assim, o meu primeiro caso de cura espontânea, que foi o meu primeiro caso, fiquei, meu Deus do céu, será que essa cura vai durar? Jesus amado. Eu fiquei com medo daquilo. Eu falei, nossa, que troço poderoso. Nossa, que medo. E foi lindo. Então, assim, claro que a cura, né, ela é o resultado daquela cura interna. Eu, particularmente, quando a pessoa chega na clínica, Dani, mas eu vou curar. Eu falo, ó, vamos tratar as suas causas, porque, assim, o que está somatizado no corpo é a consequência daquele não resolvimento. E o não resolvimento pode ser o quê? Dani, mas a pessoa come demais, aí ela passa mal no estômago. Mas essa própria atitude autodestrutiva de comer demais, ela é resultado de algo que não tá legal dentro dela. Porque o nosso normal é a gente viver cuidando da gente mesmo da melhor maneira. Né? E o mais sensacional, que eu gosto muito da condicionativa, eu acho isso muito prático, é que a gente tem a possibilidade de fazer comandos, né? A gente fala comando porque é a linguagem que a gente usa na mente, né? Para estruturar a sessão, ordem e comando pro sistema. Então, a gente pode comandar que essa sessão esteja se repetindo. Então, eu falo assim, né? Não sei se você vai concordar comigo, né, Renê? Eu falo, ó, agora você é um celular e eu estou instalando um aplicativo. Estou mexendo aqui no sistema. Recebe. Quando você for embora, porque é no dia que a pessoa dorme, né? Que ela vai reorganizar aquilo na mente. E aí que aquilo vai ser instalado se ela estiver completamente receptiva, né?
E aí a gente pode programar para a pessoa ir repetindo essa sessão. Então, por isso que muitas vezes é o que você está falando, a pessoa tem aquela melhora e ela continua naquela curvatura de melhora, né? Ela vai experienciando, subindo degraus. Claro que ela pode vir precisar de reajuste, porque existem outros gatilhos, né? Quando a pessoa está no primeiro degrau, o nível de dificuldade dos desafios dela é um. Ela subiu para o segundo degrau, vão ser outros desafios, né? E assim, com a pessoa, eu tive muitos clientes que ficaram 2 anos comigo, porque começaram numa empresa simples, né? Então o desafio era uma questão de empresa familiar, né? Aí galgou isso, superou, agora eu quero ir para uma carreira diferente, Dani. Eu já consegui me liberar daquelas limitações, já consigo me sentir suficiente para seguir a minha vida, sem ter que estar desonrando os pais e tudo mais. E agora eu quero ir para um outro lugar fora. Foi para esse lugar fora. Agora eu quero passar uma temporada nos Estados Unidos. Olha que isso vem muito, né, Renê? Não sei se você tem esse tipo de caso. Eu quero falar o inglês mais fácil, eu quero aprender com mais rapidez, sabe? Para falar, para dar palestra. Então você veja, o nível de novidades e desafios, eles vão se elevando, eles vão se requintando, né? E a gente pode trabalhar tanta coisa, gente. Isso é muito fenomenal, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu falo sempre para os meus pacientes, né? Eu não tenho um número, eu tenho um número mínimo de sessão. Eu falo assim, eu peço sempre 2, no mínimo 2, no máximo não tem, porque realmente, às vezes assim, mas nossa, você tá tratando o paciente há 3 anos, Deus, mas ele tem muito problema, né? Eu falo, não, o que acontece às vezes, o problema dele a gente resolveu lá na primeira, na segunda, na quarta sessão. Só que Sim. ele viu que resolveu, então ele trouxe mais coisas. Falou assim, eu tô mais motivado. Eu tô fazendo um curso, mas acho que eu tô ficando velho para essas coisas de estudar. Tem como melhorar para melhorar o estudo? Tem. Falei, então vamos para lá. Eu sempre falo que a hipnose é que nem um martelo, né? Você vai lá, compra o martelo, prega o prego. Você joga fora o martelo? Não, você guarda. Por quê? Porque é uma ferramenta útil. A hipnose condicionativa, ela se torna uma ferramenta útil na vida de qualquer pessoa. Eu tenho pacientes que, como eu falei, são 6 anos de terapia aí no pessoal, que às vezes eu tratei lá no começo. Eu olho para eles e falo, vocês estão vindo atualizar o tratamento de vocês, né? Porque lá atrás eu tinha algumas técnicas que eu não sabia usar, ou que eu não tinha tanta experiência, hoje eu tenho mais experiência. Mas eles vêm e falam, não, René, foi maravilhoso lá atrás, e eu precisava mais uma ajuda, tudo mais. Eu sempre falo, porque, gente, a vida nossa é muito comprida. Pessoas falecem, empregos são perdidos, enfim, né, sonhos são quebrados. Ou seja, a gente sempre tem uma coisinha que pega no nosso calcanhar. Então, vem para cá, a gente faz uma limpeza, faz uma harmonização, faz um recondicionamento e volta para a vida, gente. Né? Claro, a gente vai ajudar vocês a ter a condição de felicidade, de motivação para alcançar isso que deseja. Uma coisa que a gente até comentou aqui, eu quero já enganchar aqui, que às vezes as pessoas me perguntam bastante, né? Quem é que pode fazer a hipnose, né? Boa. Então, assim, a gente trabalha a partir dos 7 anos, pessoal. Então, crianças podem fazer a partir dos 7 anos. Eu coloco aqui no consultório uma regra, né? Então, as crianças de menor, né, com idade abaixo de 18 anos, acompanhadas de pai ou responsável, né? Claro que na adolescência ali, às vezes ele quer falar do pai e da mãe. Então a gente deixa numa salinha ali, na hora de fazer a sessão a gente coloca para dentro. Mas, então, e a partir desse momento, até 200 anos aí que a pessoa tiver, a gente está fazendo sessão tranquila também. Mas eu tenho medicina, não posso fazer? Podemos, gente. A gente faz através da mãe, do pai, de um conhecido. A gente faz através de uma ferramenta chamada projeção. Né? Então a gente vai vai projetar a mente sobre aquela pessoa. Nossa, René, projetar a mente? Eu falo, gente, vocês não fazem oração, gente. Oração é exatamente isso. Você projeta aquela energia que você está ali orando, enfim, para a pessoa que precisa. A gente está doente, fala, ore por mim aí. Então, é a mesma coisa. A gente, na hipnose condicional, a gente chama de projeção. Né? A gente vai fazer através da técnica esse processo. E daí sim vamos poder tratar bebês. A minha afilhada, minha coisinha linda, a Isadora, eu tratei na barriga, né? Então, minha comadre vinha aqui, a gente tratava durante a gestação, e depois, várias e várias vezes, tratando à distância, né? Então, a pequenininha, a gente vai melhorando através da mãe. Então, ela vinha aqui e a gente fazia sessão para ela.
né? Então, a gente tem uma gama muito grande, né, de pessoas aí para aplicar. Eu falo sempre para as pessoas, gente, quanto mais cedo vocês vierem, melhor, né? É mais tempo de vida feliz, é mais tempo de vida desbloqueado, né? Mas nunca é tarde também. Eu tenho pacientes de 70, 80 anos que vêm assim, Renê, eu quero ser feliz. Eu falo, mas é essa energia que eu quero, vamos lá, né? Então, é para todas as idades. Verdade. Delícia! Bom, então a gente falou um pouco, né, do que é a hipnose, que é essa reprogramação mental, que a gente vai trabalhar o bloqueio, o tratamento do emocional negativo, né? A gente não faz só o bloqueio sem tratar, então a gente tem a ferramenta do perdão, tudo isso. E muitas vezes a pessoa nem lembra, a gente coloca como opcional a pessoa lembrar ou não, porque às vezes a memória, a pessoa não vai agregar nada na vida dela, gente. Então, assim, não chegue querendo lembrar. Muitas vezes o cliente quer lembrar, mas no final da sessão ele não lembra. E o mais importante é tratar. Fim. O que não é hipnose condicionativa. Então não vai ter esse show pirotécnico que às vezes as pessoas acham que vão ter. Entendeu? É muito tranquilo, cara. É pra ser amorosa, é pra ser leve, assim, não é sofrologia, porque tem gente que chega achando, né, ô Renê? Ai, mas eu vou voltar, eu vou me retorcer, eu vou xingar, eu vou socar o ar. Não vai ter nada disso, gente. Do céu. Eu acho que, assim, eu já vi muitos pacientes meus relatarem que fizeram regressão, né? Nós, na hipnose consultativa, temos a ferramenta de regressão. Vamos só ter essa vida, para quem acredita em outras vidas, né? Eu sei que existem regressões para outras vidas, enfim, é um outro assunto. Mas na condicionativa a gente faz ano a ano, né? Para trás, vamos regredindo mesmo até a concepção. No momento que papai e mamãe estão mantendo o relacionamento íntimo para te gerar, a gente faz limpeza de lá. Normalmente questões genéticas ainda, sabe? Mas as pessoas vêm e falam assim, eu fiz uma regressão, você vai fazer regressão também? Ai, porque eu chorei, porque eu vi umas coisas horríveis. Eu falo, gente, isso é hipnose também, hipnose ericksoniana, episódio de sugestão, né? Então, se você foi fazer uma regressão e desceu escadinha, abriu uma porta, entrou num jardim e não sei o que, e você abriu uma outra porta e foi se vendo, isso é hipnose de sugestão. Tá? Você entra num processo, né, de subconsciente, você lembra as coisas. Gente, eu falo que aqui na condicionativa, aqui no consultório, eu falo assim, me entrega a chave e os documentos e só vai dormir no banco de trás. Você não precisa dirigir mesmo o negócio. Então, aqui, adorei. Exato. Então eu falo assim, gente, vocês não vão sofrer, não tem revivamento de trauma. Ai, Vini, mas eu não queria lembrar daquilo. Eu falo, mas nem vai precisar, né? O teu inconsciente vai fazer isso para você. Tá? Isso que é a maravilha da situação. O nosso inconsciente trabalha em 90%, 95% do nosso cérebro. Quando a gente entra em sessão, é com esse cara que a gente conversa. Então ele tem uma capacidade de limpar, de remover, sem você sequer saber e sentir. Né? Às vezes eu tenho os pacientes que vêm aqui, vamos lá fazer limpeza de infância, dá 2 anos e chora. Né? Nas nossas aulas, né, Dani? O professor Cruzeiro já me falava, né? Que o choro durante a sessão é o choro da alma, né? Uma limpeza de alma. Muito bem. Aí acorda, Renê, o que aconteceu com 2 anos que eu chorei tanto? Falei, se você não sabe, nem eu vou saber. Simplesmente foi, gente. Não tem, né? Então a hipnose condicionativa tem uma outra coisa que as pessoas vêm com outras ferramentas. As pessoas vêm traumatizadas de outras ferramentas, né? Que também são hipnoses, tá? Cada uma tem uma forma. Então vem traumatizada porque viu trauma, porque reviveu o trauma. O trauma fez a sessão hoje, dava a impressão que o trauma tinha acontecido no dia, né? Então isso não acontece aqui, gente. Aqui é um outro processo bem mais tranquilo, né? Outras dúvidas que as pessoas perguntam, né? Ai, e se eu ficar lá para sempre? Eu falei, só se eu trancar você dentro do meu consultório. Mas não tem como. Muito bem, vamos lá, brincadeiras à parte. Acontece alguma coisa com o terapeuta, né? Então o terapeuta vai lá e tem um mal súbito. Poxa, o que vai acontecer comigo? Bom, você vai entrar no sono fisiológico, né? A gente coloca o paciente em sono terapêutico, né? Que é um pouquinho antes do sono fisiológico. Eu falo que o sono terapêutico que a gente tem aqui é aquele sono em frente da televisão, né? A gente tá dormindo, mas a televisão tá tocando ali, sabe? Aí você acorda no meio da madrugada com a televisão gritando lá, você fala, nossa, não dormi direito. Eu falo, realmente, é porque a gente não deixa você cair lá. Agora, se a minha voz
não ancorar, não tiver ancorado a minha voz ali, você simplesmente cai para o sono fisiológico. Claro que vai ter um incômodo de uma sessão que era para durar 2 horas, às vezes durar 4, 5. Se você estiver muito cansado, né, você vai dormir ali junto. Mas as pessoas acham que vão ficar presas ali para sempre. Outra coisa que eu ouço direto: eu vou falar coisa que não devo. Eu falei, olha, só se você quiser, mas, gente, durante a sessão a gente não se comunica, gente. Eu não pergunto nada para o paciente não me fala nada. Aqui, na verdade, inclusive, claro, a minha experiência hoje faz com que eu não precise mais fazer a fichinha técnica, que não é errado, muito pelo contrário, é a técnica correta, né? Mas aqui a minha experiência faz com que eu já consiga agilizar esse processo, nortear a conversa ali, para ter as informações que eu preciso do paciente. Gente, às vezes é só informação muito básica. Pá, 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 pronto, já boto em sessão. Eu já tive pessoas que olharam para mim e falaram assim: eu não vou falar nada. Já falei tanto para psicólogo, para psiquiatra, Verdade. eu não vou falar nada. Eu falo assim: então só me diz uma coisa: o que você está sentindo? Ah, estou sentindo eu me sinto um lixo. Eu falei, então tá bom, vamos para a sessão. Eu só abro o olho e falo assim: ué, só isso? Não, mas você não quer me falar nada? Vamos ser felizes, né? E funciona mesmo assim. Porque eu sempre falo, nossa Verdade. sociedade é só um facilitador da mente do paciente, né? O paciente é a mente dele que vai gerar isso, que vai correr atrás, que vai fazer as limpezas e tudo mais, né? Então, gente, basicamente como funciona então a sessão de hipnose condicionativa? É um relaxamento. Você vai deitar ali e, inclusive, dormir. Se puder mesmo, falar assim, gente, se estiver gostosinho, dorme mesmo, vai sonhar, vai viajar, não tem problema nenhum. Tá? A gente vai, o terapeuta ao seu lado vai estar lendo um texto, um roteiro, né? São palavras, é como se vocês estivessem nos ouvindo aqui. Vai deitar ali e vai ter essa mesma situação, tá? René, mas tem problema de eu ficar presa lá dentro? Não, gente. O terapeuta está ali justamente para também mediar esse processo. Nós não vemos nenhum. A hipnose condicionativa não preconiza sofrimento. Então, a qualquer momento que você se sentir muito agitado e tudo mais, o terapeuta tira você da sessão. Porque senão você sai do relaxamento, gente. Né? Então, não é só tranquilidade. Tanto que todo o texto, né, o nosso roteirinho, é feito só de palavras positivas. Só isso. Né? São palavras que vão te trazer coisas boas. Eu tenho pacientes que olham para mim e falam assim: nossa, Rene, que texto bonito. Eu nunca falaram Verdade. isso para mim, né? Nunca falaram isso para mim. Nossa, é um texto tão bonito. Eu falei, pois é. Você vê, parece uma brincadeira, parece um É. filme que você está assistindo de autoajuda. Tá? É a mesma coisa, a gente coloca aquele áudio ali e a gente vai falando, né? E você vai absorvendo aquela informação. Claro que com a técnica, né, a gente vai acessar coisas de maneira terapêutica e tudo mais, mas a gente conversa com o inconsciente, esse é o nosso trabalho. Né? Então, para conversar com o inconsciente, a gente tem palavras, formas e jeitinhos de montar a frase para que o inconsciente aceite. Você fala, pô, se fosse para ficar falando coisa boa para mim, eu também olhava na frente do espelho e ficava falando. Pô, realmente. Mas na hipnose aqui a gente consegue fazer de uma maneira que o teu inconsciente vai absorver de maneira bem rápida. Exatamente. Assim, a pessoa, os textos, eles são estrategicamente elaborados, né? Muitas vezes a gente, claro que o René hoje já faz lá na hora pela prática, né? Mas assim, existem palavras específicas que podem ser usadas, existem palavras que não podem ser usadas. Então, e por isso, porque senão você vai pegar um roteiro e ler um texto, vou pedir pro meu marido ler. Então não é bem assim, existem ferramentas para serem usadas em momentos certos. Existem intervenções que o terapeuta faz em momentos certos. Então, assim, precisa de alguns cuidados do que fazer, como fazer, quantos segundos a gente pode deixar a mente naquele processo de busca, como se a gente fizesse o Google. Google, eu quero que você busque tal coisa agora na mente. A mente é assim, gente, é simples, né? E a gente vai Na trabalhar verdade, aquilo que a gente pediu. a Pode falar. informática foi criada a partir da nossa mente, né? Então, é muito doido isso, né? E a gente vai começar depois a criar essas ferramentas essa nova formatação e funcionamento baseado em algo que vai te elevar, né? Que vai te trazer o seu melhor do teu potencial e vai te direcionar para onde você chegou. Se você chegou querendo alívio, querendo cura, e claro que depois da primeira sessão, né, Renê, a pessoa chega com uma motivação lá e pode ser que depois a vida dela muda completamente.
né? Ela chega falando, ah, não, Renê, mas aquilo que eu te falei na primeira sessão não era bem aquilo que eu queria. Porque daí ela vai acessar de verdade, né? O que realmente ela pode, o que realmente ela quer. Então, isso que é o maravilhoso, né? Eu Então, para falo, quem se aplica, pode falar. eu falo que nessa situação, só pegando esse ganchinho que você falou, né? Eu falo que o paciente chega aqui assim, ó, com o cabrestão batendo aqui. Aí fala, ó, eu quero ser aquilo ali. Aquilo ali. Aí você fala, se você quer só isso, tudo bem. E o que acontece? Na primeira sessão a gente já faz isso aqui, né? A gente tira o cabeça. A partir do momento que ele tira o cabeça, ele vê que ele tem um mundo de opções. Ele fala, o quê? Eu posso ser aquilo lá. Você pode ser o que você quiser na sua vida, filho. Ah, não, esquece. Aquilo que eu falei na primeira era... eu quero ser aquilo lá. Então vamos tratar para aquela situação. Né? E uma outra coisa que eu queria só Exatamente. costurar aqui, gente, não tem validade, tá? Uma vez você feito a sessão, uma vez configurado ali, ela vai evoluir, inclusive, no seu inconsciente para sempre. Né? Então você veio com 20 anos aqui tratar comigo. Você conseguiu alcançar o teu objetivo, conseguiu se entender, conseguiu fazer as coisas. Gente, você vai ter 70 anos, você vai estar pensando da mesma maneira, com calma, com tranquilidade, com amor próprio, da mesma forma. Gente. Claro que com muito mais bagagem emocional, informação, enfim, mas a hipnose condicionativa não tem validade. Verdade. E claro que a gente pode ir atualizando, que é o que normalmente a gente faz, né? Quando você falou assim, o cliente fica vindo, vindo. Porque ele descobriu uma ferramenta muito mais rápida, ele não precisa sofrer. Né? Se a gente pode potencializar qualquer mudança que a pessoa vai fazer, por que não? Né? Hoje, por exemplo, a gente cocria a nossa agenda de cliente, né? Tá difícil, eu quero colocar mais cliente. A gente vai trabalhar isso na progressão. Né? Como é que eu tô me vendo? Como é que tá a minha agenda? Como é que eu tô? Eu tenho férias? A gente tem que colocar tudo certinho, porque uma vez a gente fez sem férias e a gente ficou bem louco. Então, assim, entendeu? Você tem que saber o que pedir também, né? Então, para quem se aplica, gente? Quem quer receber, precisa querer, né? Precisa ouvir, né, gente? Então, essa pessoa que não ouve não pode vir na sessão. Tem isso. Né? Tem algumas outras pequenas questões, assim, mais específicas que a gente fala quando a pessoa entra em contato, mas em geral, ela se aplica a quase todo mundo. O que a gente não pode, né, gente? A pessoa teve crise de epilepsia recentemente. É possível que ela tenha na sessão. Então, mas essas exceções, que são bem poucas, a gente comenta quando a pessoa entra em contato. E o que se pode trabalhar? É uma técnica plástica que a gente pode trabalhar praticamente tudo. E isso não exclui, nem tem a necessidade, nem a intenção de ferir os outros profissionais, né? Se a pessoa já veio com uma somatização, a gente vai trabalhar a psique, a gente vai trabalhar o emocional, mas às vezes já está tão somatizado e a pessoa tem a crença de que a cura é mais devagar que ela vai precisar do medicamento, né? Ou às vezes ela ainda tem um aprendizado com aquilo, que ela ainda não quis acessar. Então a gente vai fazer esse trabalho conjunto, mesma coisa com o psicólogo. A gente tem tanta coisa. Já recebi aqui a minha folhinha que só tem 6 minutos. Muitas vezes, hoje, né, a gente tem tanto estímulo, tantas questõezinhas que vão acumulando, porque quando a gente faz a sessão, a gente faz aquela limpeza, daquela leveza, né? Às vezes você não sabe nem o que foi. Muito cliente fala, não sei o que aconteceu, só sei que eu tô bem. Não consegue nem lembrar do problema, porque você só lembra do estômago quando ele dói. Quando ele não dói, você nem lembra onde que ele tá. Então, assim, quando a gente vai trabalhar toda essa leveza, gente, é muito benefício. E isso torna a nossa vida muito leve. E, gente do céu, todas as pessoas podem se beneficiar disso, né? Essa técnica tá aí para todos. A gente pode trabalhar todo tipo de coisa. Então, a pessoa tá com o psicólogo, a gente vai trabalhar o grosso ali. E depois a pessoa vai afinando as coisas que vão, antes de deixar acumular, continua trabalhando em associação com o psicólogo. A gente atende psicólogo, não sei você, né, Renê? Uhum. Eu falo Então, que, na assim, verdade, gente. assim, depois que a pessoa passa pela hipnose condicionativa, ela tem mais capacidade ainda de participar de outras técnicas. Eu sempre falo, gente, Sim, vocês não verdade. deixam de comer tomate porque tem alface na salada. A gente come todo mundo junto porque faz Verdade. saúde. Então, só que o gostoso da hipnose condicionativa é que desbloqueia um autoconhecimento, que é uma ferramenta maravilhosa
tanto para você se autoconhecer, para você tomar as decisões para sua vida, mas também para outras terapias, às vezes, né? Às vezes você vai fazer uma psicanálise, onde às vezes o paciente precisa falar o que sente, o que tem, e aqui a gente consegue desbloquear, pelo menos para ele poder conversar, ele poder se entender, ele poder falar. Às vezes ele gosta da terapia da outra forma. Não tem problema nenhum, gente. A gente se soma. Eu falo sempre isso. Lembre-se que as terapias são ferramentas para você e não ao contrário, né? Então você tem essa abertura, você pode escolher qualquer uma delas e pode somar elas. Então, fala, pô, gostei dessa aqui para essa coisa, gostei dessa aqui para isso aqui e continua. E muitas vezes assim, a gente até potencializa, né? Por exemplo, tem pessoas que, eu me sinto muito aliviado quando eu vou na igreja, mas eu só vou a cada 15 dias, eu só vou domingo, e daí chega na quarta-feira, parece que já aquela energia gostosa passou. E a gente tem outras ferramentas, que é a ressignificação, então eu trago aquela energia da missa, que renovou todo dia quando acorda. Então a pessoa tem aquela sensação de renovação, de quando eu fui em Aparecida do Norte, ou de quando eu faço minha meditação. Então a gente, assim, potencializa o que o cliente já traz, né? Eu acho que isso também que é um grande lance que tem dentro da condicionativa, que a gente, o cliente continuando no mesmo objetivo, com a mesma vontade, como você disse, a sessão é vitalícia, né? Muitas vezes o cliente volta para a gente ir atualizando a programação de acordo com as mudanças ou de acordo com as pressões externas. Se existe muita pressão, essa pessoa precisa vir aliviar, né? E como eu disse, nada impede também dela continuar fazendo isso com outras técnicas. Pode ser um livro, pode ser uma igreja, pode ser um coach, e a gente está ali para somar, né? E jamais para brigar. Então, a gente precisa agora fazer as nossas considerações finais. Tem alguns comentários aqui. Tem a Cristina que escreveu: lembrei de algo que talvez justifique a minha insegurança geral. E é muito legal porque a pessoa vai tendo insights também conforme ela vai fazendo sessões, né? Que ela vai ressignificando conscientemente. Isso pode facilitar o processo de cura? Pode sim, né? Inclusive a gente pode até direcionar melhor essa limpeza. Como eu falo, a gente põe lá no buscador do Google, né? Do Google do inconsciente. E facilita. Já respondi a Cristina. Eu tenho aqui o meu marido me ajudando aqui com os papeizinhos todos. Deixa eu ver aqui. A gente tem 3 minutos, né? Então, gente, eu vou fazer minhas considerações finais, depois vou deixar para você fazer, Renê. Então, gratidão para todo mundo que está por aqui. Pessoal, se vocês curtiram esse conteúdo, a gente vai colocar no YouTube, né? A nossa intenção é semear cada vez mais. Nós temos vários hipnólogos condicionativos no Brasil, no mundo, né? Claro que cada terapeuta vai ter você vai ter afinidade mais com um, com o outro, com a energia, enfim. Então é igual o bar, tem para todo tipo de gosto, né? Então, e tem o site do Instituto, onde você procura lá na sua cidade, na sua região, e você pode entrar em contato, tem o telefone. O pessoal do Instituto também encaminha. Gente, e a gente também tá aqui, né, Renê? O Renê tem um canal, tem vários vídeos, é uma delícia assistir os seus vídeos. Então, a gente também se disponibiliza, tenho também o meu celular, com o meu nome lá na internet. E a gente tá aberto aí, né, Renê, para estar colaborando nesse processo. Gratidão a todos que participaram, a todo mundo que indicou. Isso a gente espera que isso possa ter contribuído para a vida de vocês, tá bom? Então, um beijo e Renê, faça suas considerações. Gratidão a você que aceitou também. Eu que agradeço o convite, né, a Dani aí, muito obrigado. Gente, rapidamente eu atendo em Curitiba, tá? Então aqui é o meu pessoal, o meu Instagram também é da Hipnose para Todos, né? Hipnose _ para Todos. Tem vários conteúdos ali. Temos o site também, clinicahipnoseparatodos.com.br. Então lá também tem as informações para marcar consulta, informações a mais, enfim. Se vocês gostaram, a gente pode fazer mais e trazer mais informações também, novos encontros, não tem problema nenhum. Agradeço a todos os meus pacientes, as pessoas que vieram aqui, que estão nos assistindo, que comentaram, que participaram aí. Muito obrigado mesmo. E espero vocês um dia aqui, né, no nosso consultório, né, Daniel? A gente tem todo o prazer aí de poder acessar vocês aí, para a gente poder melhorar aí o mundo cada vez mais e mais, né?
Gente, gratidão a todos. Gratidão, Renê, gratidão, meu esposo, Yasmin, todo mundo que está me assessorando aqui. A gente tem 25 segundos restantes. Renê, gratidão mais uma vez. Que Deus abençoe você, que multiplique seu trabalho. Que a Amém. gente possa estar aí canalizando tanta cura, né? Através dessa técnica maravilhosa. Porque a gente é só uma ferramenta nas mãos de Deus. Com certeza. Tá bom? Gratidão, um abração, gente. Todo Tchau, mundo. Fica com até. Deus. Beijo, mãe. Tchau.